Jesus o dia todo, pastor. Existe uma multidão que agora Jesus ele entende que se liberar, alguns podem morrer no caminho. Ele precisa que alguém se manifeste. E logo nós vamos ver que existe um menino no meio da multidão. Alguém que a sua mãe preparou a sua lancheira com 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos. Perdão. E quando a Bíblia diz sobre isso, Jesus já começa aqui a trabalhar na vida dos seus discípulos. Jesus vai perguntar se tem como alimentar aquela multidão. E o que me chama a atenção é que os discípulos, eles estão acostumados a ver Jesus fazer milagre, mas eles ainda não estão entendendo o propósito. Logo aqui eles vão dizer, não tem como alimentar tanta gente. Por quê? Porque quando alguém se pronuncia, logo vai dizer que só tem 5 pães, Yasmin, só tem 2 peixinhos. É impossível alimentar toda essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus agora ele está ensinando para os discípulos que é necessário ter fé, é necessário agir, é necessário crer, é necessário acreditar. E quando nós analisamos isso aqui, para nós chegarmos à parte de quando acontece sobre a passagem sobre as águas, a Bíblia diz que quando esse menino se levanta, Jesus ele pede com que os discípulos preparem. Todos os homens e mulheres se sentem para quê? Para ser servido. Eu amo Jesus porque Jesus ele entende que eu e você precisamos ser alimentados. Ele entende que eu e você precisamos ser saciados. E quando isso acontece, a Bíblia diz que enquanto eles estão ali, Jesus está apresentando ao Pai. E haverá multiplicação, pastor. E isso aqui é uma coisa linda, porque onde havia pouco, Jesus estava multiplicando. Cadê você? É Jesus dizendo, ei, é nessa tua pouca fé que eu estou multiplicando as suas forças. Ei, eu sei que talvez você se encontre desanimado. Eu sei que talvez as coisas não tenham andado da forma que você esperamos, mas enquanto existir fé, Jesus vai multiplicar a minha e a tua força. A multidão é alimentada. E nós chegamos no texto onde nós lemos, porque depois da multidão ser alimentada, ela precisa ser despedida, ela precisa voltar para casa. Mas Jesus também está entendendo que os seus discípulos estão cansados. Jesus vai dizer, entrem no barco, e vai para o outro lado. Isso aqui é interessante, porque Jesus está dando a ordem e eles irão obedecer. Observe que mesmo quando obedecemos, nós não estamos isentos das lutas, nós não estamos isentos das provações, porque os discípulos estão observando, existe uma ordem, não é um pedido, entrem no barco e vai. Jesus não está dizendo que vai com eles, Jesus está dizendo, vocês vão. Observe que Jesus ainda fica um tempo, assim como nos dias atuais, os pastores ficam até o final, sim ou não? Para poder dar atenção àqueles que precisam. Assim também foi Jesus. Os discípulos aqui são os obreiros. Os obreiros vão embora, mas Jesus continua. Jesus continua orientando. Jesus continua tratando, mesmo depois de alimentado. Sempre ainda existe alguém fraco, apóstolo. A Bíblia diz que nesse instante eles estão indo. E quando eles entram na embarcação, eles estão indo para o meio do mar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus despede a multidão, ele também para um momento. Observe que tem várias paradas. Ele manda os discípulos ir, ele para dar atenção, e depois que ele resolve a situação toda, ele sobe ao monte para orar. Isso aqui leva tempo, porque é uma multidão de milhares de pessoas, não é 2, não é 1, não é 3. Então para despedir é demorado. E logo depois Jesus ele vai subir ao monte para orar. E nisso que Jesus ele sobe ao monte para orar, Jesus vai avistar que a embarcação que está com os seus discípulos já está muito distante da terra. Repita comigo, aquilo que está distante. Repita com fé, aquilo que está distante. Jesus alcança. Se você não entendeu isso aqui, eu já quero liberar, simplificar, pastor. Aquilo que está distante, a tua casa, a tua família, o teu filho, o teu esposo, Jesus alcança. Ele alcançou eu e você quando nós estávamos distantes. Ele olhou para mim e para você, ele alimentou, orientou, cuidou, e hoje nós estamos aqui. A Bíblia diz que Jesus ele está observando
que a embarcação está distante. E a Bíblia vai falar sobre madrugada, pastor. Porque enquanto os discípulos estão no meio do mar, numa embarcação, eles obedeceram, sim ou não? Mas os ventos vieram. E os ventos não eram favoráveis. Os ventos eram contrários. E quando o vento veio, os discípulos eles começam a ficar apavorados, sim ou não? Mas no meio desse vento, quem está vindo aí? Vou liberar isso aqui aí. No meio desse vento ao contrário, que tem soprado sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a minha e sobre a tua história, ei, se prepare porque Jesus está vindo aí, ei. Jesus entende que nós obedecemos a ordem e Ele não vai deixar que esse vento, ei, venha derrubar eu e você, ei. Ele não vai permitir que esse vento venha destruir a minha e a tua vida. Eu fico achando lindo esse texto, apóstolo. Porque ele deu a ordem, o discípulo entrou no barco. O barco significa conforto, significa segurança. Porque para estar no mar nós precisamos de barco. É muito natural eu e você olharmos, e quando há um afogamento, eu fiz um vídeo de reflexão falando sobre isso. Quando há um afogamento na praia, a gente não vê o salva-vida andando, a gente vê eles correrem, ó, pular. Por quê? Eles treinaram. Eles se prepararam, é coisa natural, é coisa física. Eu e você podemos fazer um curso, podemos aprender, mas aqui não. Jesus está vendo o barco sendo açoitado e ele vai caminhando. Ei, olha bem isso aqui, ei. Jesus é aquele que salva a minha e a tua vida. Ele não precisa de técnica natural, ei, porque ele age no sobrenatural. Ele não vai nadando, ele vai andando, ele vai mostrando que ele está acima, ei, da ótica humana, ele está acima da natureza, ei. Foi louvado aqui, meu Deus do céu. Quem é esse que até o vento obedece, que até o mar obedece, ei? Esse se chama Jesus e ele está a resplandecer em Cristo, ei, nessa quarta volta dessa conferência, dizendo para mim e para você: atravessa esse caos, atravessa esse problema, atravessa essa adversidade, é preciso ter aleluia. Jesus ele vem andando, apóstolo, e quando ele vem caminhando, os discípulos já estão assustados, porque quem tiver uma embarcação no meio do mar, eu nunca pesquei, mas eu sei que aqui tem um monte. Imagina um vendaval, as ondas ficam piores do que já existe, gente. Eu lembro quando eu era jovem, eu fui em Copacabana, eu fui arrastado. Eu falei, nunca mais quero vir nessa praia, porque da próxima vez, ao invés de ela me jogar na areia, ela vai me levar embora. Porque as ondas são muito altas, sim ou não? Mas eu fico olhando Jesus andando e se apresentando enquanto ele está vindo. História de pescador é que existe fantasmas. Quando os discípulos começam a olhar, eles se apavoram. Eles começam a entrar medo, a entrar, sabe, desespero. Porque é impossível alguém andar sobre as águas. Sim ou não? É impossível. Vai, tenta lá no mar, tenta pisar, nós vamos afundar. E eles estão entendendo o que aquilo que está vindo ali deve ser um fantasma. Porque imagina Jesus com aquele roupão branco, andando no meio do mar, na escuridão, no meio do nada. Você não teria medo, pastor? Eu teria. Porque é algo diferente, é algo sobrenatural, não é algo natural que nós estamos acostumados a ver, não. Imagina alguém vindo, sabe, o vento soprando, e ele nem aí pro vento, mas quando ele chega perto, nós vamos falar de alguém que é como eu e você. Porque falar de Jesus, alguém vai dizer, ele é Deus. Mas nós vamos falar de alguém ousado, chamado Pedro. Ei, Pedro está dentro da zona de conforto. Pedro está dentro, sabe, da segurança. Mas quando ele observa aquilo, eles estão desesperados. Pedro entende a voz do mestre. Sabe qual é o problema? É que se eu não conhecer a voz do meu mestre, eu vou achar que tudo é fantasma. Eu não vou acreditar que o sobrenatural está se apresentando para mudar a minha e a tua vida. Vou liberar isso aqui de novo. O problema é que todos se assustaram, mas só um reconheceu a voz. Já reparou isso aqui dentro da igreja? É assim também. Às vezes um recebe um milagre, sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus. E muitos saem daqui e muitas das vezes não recebem porque ainda não conheceu a voz de Deus. Deus está falando, ei, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, vai continuar falando. Eu e você saímos daqui como ouvido de mercador e perdemos
não temais, Jacques Adriano. Ele está olhando para os discípulos desesperados e está dizendo: não temais. Por quê? Sou eu, o mestre. Aí Pedro escuta e diz: se é o Senhor. Jesus adora crente ousado, sabia? O que Deus não gosta de crente frouxo? Estou mentindo? Jesus gosta de crente ousado. Se és tu, manda que eu vai ter contigo. Olha bem isso aqui. A ousadia de Pedro no meio do nada, na escuridão. Mas quem conhece a voz de Deus, ele não se engana. Ele sabe quem é que está ordenando. Quando Jesus escuta aquilo, Jesus diz: então vem. Porque tu não pediu? Vem. E o interessante é que Pedro, ele desce da embarcação. Quer imaginar os outros discípulos olhando e falando: tu tá doido, rapaz? Tu vai descer desse negócio? Olha o vento que está soprando, olha as ondas agitadas, tu vai afundar. Mas nesse momento aqui, Pedro ainda está focado no mestre. Ei, vou liberar isso aqui, ei. Enquanto vocês estivermos focados em Jesus, nós vamos caminhar por cima dessa tempestade, nós vamos caminhar por cima dessas ondas, nós vamos caminhar por cima desse caos. Guerra não vai paralisar em você, afronta não vai paralisar em você, enfermidade não vai paralisar em você. Glória! Enquanto eu estiver focado em Deus, nada pode parar eu e você. Está entendendo isso aqui? Enquanto eu estiver focado em Deus, é por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo que é Cristo. Ele está dizendo: sabe o que é prosseguir? É olhar só para frente. O problema é que a gente se distrai para olhar para A, para olhar para B, e acaba perdendo o foco de quem é o Salvador da minha, da tua vida. É por isso que existe tanta gente desengrejada. Não é culpa de líder, é culpa da distração. É culpa nossa que se distraímos com conversas, com coisas que não deveríamos. Estávamos quase perto, porque a Bíblia diz que quando Jesus dá ordem, ele está indo. Ele está indo muito bem olhando para Jesus. Mas chega um momento, assim como eu e como você, nós paramos de olhar para o Mestre. Nós paramos de entender que a voz que nós ouvimos é daquele que deu a ordem: vem. Você não fez o pedido, agora ele te chama: vem. Você está indo, continua. O problema é que talvez alguns começaram a gritar: você não vai chegar nunca, ainda está distante. Mas aqui nós vemos algo dentro desse texto, que Pedro não estava distante. O problema de Pedro não foi o vento. O problema de Pedro não foi as ondas. O problema de Pedro foi a distração. O problema de você não obtermos resultado. Ei, não é as ondas, não é a tempestade, não é a guerra, é a distração. Ei, você já viu o soldado ficar distraído na guerra? Se ele ficar distraído, ele é atingido. Soldado está sempre ativo, gente. Ei, quem tem alguém que tem familiar policial sabe, ele está sempre ativo, porque um deslize dele pode ser fatal. Assim também estava acontecendo na vida de Pedro. Um deslize dele, ele afundava. E foi o que aconteceu, porque ele se distraiu. Você sabe qual é o problema? É que quando o vento vem, nós temos medo. Quando o vento vem, nós começamos a se apavorar. A coragem que nós tínhamos se perde. Porque Satanás, ele vai triplicar esse vento. Observe que todas as vezes que nós estivermos na direção de Deus, estivermos pertinho do milagre, pertinho da bênção, já reparou que a guerra aumenta? Verdade. Sim ou não? Sim. Se você não observou, passa a observar. Todas as vezes que nós tivermos um passo só para o milagre, a guerra intensifica. Verdade. Mas essa guerra que intensifica é para mim e para você reconhecermos aonde estão os nossos olhos, aonde estamos focando a nossa visão, aonde que eu tenho olhado. Será que eu continuo focado no Deus que disse vem? Ou será que eu parei de olhar para Ele para olhar para os problemas? Se eu continuar a olhar para os problemas, olhando para os problemas, eu vou continuar afundando. Se eu continuar olhando para as guerras, para as situações que eu tenho vivenciado, eu vou continuar perdendo. Mas se eu olhar para Jesus, se você olhar para Jesus, Ele vai dar força para mim e para você nessa guerra. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ele vai dar força para mim e para você nessa guerra. Ele vai dar força para mim e para você nessa guerra. Mas foque os seus olhos em Deus. Foque os seus olhos em Deus. Não é à toa que o salmista
fez os céus e a terra. Ei, o salmista Davi está enfrentando guerra, está enfrentando obstáculos, mas ele está dizendo: ei, enquanto meu foco for o Senhor, o Deus da guerra, ei, nenhuma peleja eu vou perder. Por quê? Porque ele vai entrar nessa peleja, ele vai entrar nesta guerra para dar vitória para mim e para você. Aleluia. Aí eu fico olhando, apóstolo, porque quando Jesus ele chega perto e Pedro já está só um passo, porque a gente lê o texto, sim ou não, pastor? Pastor tem conhecimento. O que Jesus faz? Não diz que Jesus deu mais passo, diz que Jesus estendeu. Sim ou não? Se ele estendeu, Pedro estava muito próximo. O problema é, como eu disse aqui, estamos muito próximos de obter o nosso resultado, de obter milagre. Mas o problema é que quando a gente está só um passo para a vitória, a gente dá 2 passos para trás. Verdade. Sim ou não? Sim. Estamos aqui, ó. Aqui é a linha de chegada. A parte de baixo é a linha de chegada. Ao invés de eu dar o outro passo para descer, eu volto para trás. E a culpa é de Jesus? Não. A culpa é da minha incredulidade. A culpa é da minha falta de fé, da minha falta de confiança. É por isso que em todo o texto bíblico não vai dizer que a gente tem que apenas começar. A gente tem que terminar a carreira. Não adianta começar, não adianta estar no meio bonitinho se a gente não terminar. Sim ou não? Aí eu fico olhando Jesus olhando para Pedro. E quando Pedro ele observa, começa a olhar para o vento, porque a Bíblia diz que ele olhou para o vento. Ele começa a afundar, mas ele vai clamar. Ele vai gritar para Jesus e Jesus vai estender a sua mão e vai levantar. Repita comigo: levantar. Eu já quero liberar algo aqui para mim, para a tua vida. É que o mesmo Deus que disse vem, ele sabia que eu e você iríamos espalhar. O mesmo Deus que disse vem, ele sabia que eu e você iríamos olhar para as guerras. O mesmo Deus que disse vem, ele sabia que o vento iria atemorizar eu e você. O mesmo Deus que disse vem, sabia que eu e você iríamos afundar se ele não estivesse presente. É o mesmo Deus. Eu fico olhando isso aqui, porque Jesus ele estende a mão e ele levanta Pedro. E quando ele levanta Pedro, ele coloca Pedro de pé. E aonde, pastor? Ele já está em terra? Ele está no barco? Ele está na água. Eu acho interessante que algumas pessoas dizem que Pedro é frouxo. Ele não, tá? Frouxo é eu e você, que não caminhamos ainda em cima dessa água. Eu não estou falando dessa água aqui espiritual, não. Estou falando do mar mesmo. Ele pisou em água mesmo, tá? Frouxo é eu e você, ele não foi frouxo. Jesus só suspende ele porque Jesus fala pouca fé. Jesus não fala sem fé. O texto não diz homem sem fé. O texto diz homens de pouca fé. Ele está dizendo: a tua fé estava num nível bom quando você desceu da embarcação, mas de repente ela oscilou e ela caiu. Mas quando ela caiu, a minha mão te sustentou. Cadê você? Quando eu e você estivermos prestes a desistir, eu já quero profetizar algo aí. A mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus que estará sobre mim, é a mão de Deus que estará sobre ti, é a mão de Deus que irá nos levantar, é a mão de Deus que irá nos sustentar, é no momento que eu disser que não dá, a mão de Deus vai nos levantar. Homens de pouca fé. Jesus está dizendo: ele, aumente o nível da tua fé. Quer caminhar por cima desse caos? Quer caminhar por cima desses problemas? Lá na igreja nós estamos com um problema seríssimo, né? Uma das irmãs, e pensa na irmã Alegre, ela está com câncer no útero e ela sangra todos os dias. E muitas das vezes eu estou sentada até na direção de culto. Eu já olho assim porque eu vejo ela tomateando, eu vou atrás porque eu sei que dá fraqueza. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ela fala assim: ó, Deus me curou uma vez, eu estive entubada. Ela tem uma cirurgia aqui, ó, na cabeça, por causa de aneurisma. E ela disse: se Deus quiser fazer, vai fazer de novo. Ah, meu Deus do céu, você não está entendendo, ei? É alguém que está sangrando, mas está dizendo: conta comigo. É alguém que está sangrando, mas aceita a oportunidade nova. É alguém que está
sangrando e diz: ei, quando eu tiver força, eu chego na casa do Senhor. Isso é fé que move o coração de Deus, ei. É Deus olhando para mim, para você e dizendo: ei, a tua luta está grande, imagina de quem está do teu lado, ei. Muitas das vezes a nossa luta é tão pequena e nós fazemos uma tempestade em copo d'água. É Jesus dizendo: ei, utilize a tua fé, utilize a tua fé. Ei, é uma faculdade, é uma porta de emprego, para mim é coisa pequena, eu passo no estalar de dedo, mas eu preciso que você tenha fé. É só isso que Jesus quer. Ele está dizendo: tenha fé. Cadê você? Tenha fé. Vou repetir de novo. Ele está dizendo: tenha fé. Glória! Tenha fé. Ei, tenha fé. Aí olha bem, ele sente o vento forte e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Eu vou descer aqui, pastor, porque eu gosto um pouquinho disso aqui, né? Eu gosto. Vem cá, Valor. Vem cá, você de branco. Eu gosto disso aqui. Fica um pouquinho distante. Eu gosto disso aqui porque ele disse: homem de pouca fé. Por quê? Abaixa um pouquinho, se você puder. Isso. Está afundando, sim ou não? Jesus estava aqui, ó. Você sabe por que afundou? Olha para trás. Talvez ela olhou as críticas, talvez ela olhou os levantes, talvez ela olhou para quem não acreditava nela, mas Jesus disse: quando você me clama, eu te levanto. É Jesus olhando para mim e para você nessa noite, dizendo: ei, não olha para as críticas, não olha para os ventos, ei, não olha para as barreiras, não olha para a sua adversidade. Eu sou Deus que te sustento, ei. Eu sou Deus que te sustento. Eu sou Deus que não perco o controle da tua vida. Eu sou o mesmo Deus que disse: vem. E eu sou o mesmo Deus que te levanto e te digo: tu vai conseguir, ei. Tu vai conseguir. Tu vai conseguir. O nosso Deus, ele ainda faz isso no dia de hoje. Quando tudo parecer desmoronar na minha, na tua vida, entenda uma coisa: Jesus está chegando pertinho, está olhando para a situação e está dizendo: você me gritou, foi? Eu estou perto. Cadê você? Quando a minha e a tua fé estiver pouca, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, não. Às vezes a nossa fé está lá embaixo. Não tem essa, que é pastor, que é pregador, que é profeta. Não tem isso não. Sim ou não? Somos seres humanos. E seres humanos, uma hora a fé oscila. Chega o diagnóstico, a nossa fé oscila. Sim ou não? A porta se fecha para quem é pai e mãe de família. A nossa fé oscila. Sim ou não? Por quê? Porque bate o medo, bate o desespero. Nós começamos a se perguntar: o que eu vou fazer agora? Como vai ser? Mas como foi falado, o momento que eu e você estivermos naufragando, Ele vai nos estender a mão. Eu vou fechar aqui, eu quero liberar algo. Deus, nesta noite, Ele está estendendo a mão no ministério Resplandecer em Cristo, para vidas que entrou aqui. Eu não sei se você está vindo desde a primeira vez, mas Deus está dizendo: eu sei que cada passo teu, eu sei que muitas das vezes está até pensando em voltar para trás, mas pela tua persistência, a minha mão está te levantando, a minha mão está te sustentando, a minha mão vai te fazer vencer. Eu sei que tem um monte no barco olhando e dizendo: o doido desceu, vai morrer, mas vai ter que ver o mestre estendendo a mão para levantar em você. Caído você não vai ficar, caído a tua casa não vai ficar, caído seus sonhos não vai ficar. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso se apresentou neste lugar para dizer para mim e para você:
Bem-vindo ao clube, todo mundo naufraga um dia. Não é assim? Todo mundo um dia, ó. Aí Jesus tem que lembrar: olha o que eu fiz por você, eu continuo no mesmo lugar. Eu quero fazer aqui algo. Eu quero chamar aqui na frente você. Posso, apóstolo? Você que talvez, eu não sei se você veio no primeiro dia, no segundo dia, talvez você entrou nesta noite aqui e naufragou. Mas missionária, como assim? Talvez você entrou aqui hoje desesperado. Talvez você entrou aqui hoje desanimado. Talvez você olhou ao seu redor e disse: está dando tudo errado. Eu estou indo aqui. Que cadê você? Não é para aceitar Jesus, não. A gente vai estar orando pela tua vida. Cadê você? Tem alguém? Ou está todo mundo bem? Está todo mundo firme? Talvez muitas das vezes nós estamos assim, não é? Já tem uma corajosa. Não é vergonha. Às vezes alguém está olhando também para você e está dizendo que não vai dar certo. E nós só precisamos tomar uma atitude, vir à frente e dizer: Senhor, sem ti eu não consigo. Senhor, estenda as tuas mãos. Por quê? Porque eu já tentei de tudo. Eu já entrei em campanha, já saí de campanha, eu já fiz propósito, mas parece que nada está dando certo. Vem mais um aqui, ei. É Jesus dizendo: eu estou te chamando hoje. Venha porque eu quero estender as minhas mãos sobre você. Venha porque eu quero te dar autoridade para vencer. Venha porque eu quero te mostrar, ei, que o naufrágio não é o teu final, mas a minha mão é o teu recomeço, ei. A minha mão é o teu recomeço. Tem mais alguém? Vamos estar orando por elas? Pastor, pode orar por elas para mim? Vamos estar orando por elas? Em nome de Jesus. Temos só para cá, se coloque de pé. Estamos suas mãos para cá, no nome de Jesus.